Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Há 2 episódios que falamos sobre amor. Hoje vamos terminar a temática. O meu nome é Mário Portela e tu estás a ouvir o teu podcast favorito. Desta vez sobre amor. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeternae transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas. O mundo chama de louco quem ousa mudar, reconstruir a consciência, aprender a amar. Durante os últimos 2 episódios, perguntei-te se percebias de amor e depois falamos um pouco sobre diagnóstico de amor. Como lidar conscientemente com a passagem entre as 3 etapas. Recordas-te? Bem, também se não te recordas, provavelmente está na altura de recapitulares, ouvires o episódio 134 ou 135 para hoje te fazer algum sentido prático. A ideia de hoje é trazer-te ferramentas para o amor consciente. É desenvolver aquelas que falamos e indicar-te um caminho mais consciente, mais lógico, entre cada uma das etapas. Mas provavelmente já te esqueceste de que etapa estamos a falar. Antes de mergulhar nestas ditas ferramentas, vamos recapitular brevemente as 3 etapas do amor que nós discutimos no episódio passado e no episódio anterior. Recordas-te de eu te falar da química maluca? Porque a primeira etapa é a química experimental, aquele estado de intoxicação neurológica onde o teu cérebro produz uma quantidade indiscriminada de ínas que produzem um cocktail que te muda o humor, que te altera o comportamento. A feniletilamina, a dopamina, a norepinefrina, tudo uma série de ínas que te fazem acreditar que encontraste a pessoa dos teus sonhos, a pessoa mais extraordinária do universo, ou, pior ainda, altamente espiritual, a ideia de uma alma gêmea. Tudo isto é nada mais nada menos do que uma fase, uma etapa do amor que está biologicamente limitada no tempo, durando normalmente entre 6 meses a 2 anos. Inevitavelmente, quando um relacionamento ali chega, quando as ínas conseguem provocar o suficiente, nós chegamos à segunda etapa. E esta segunda etapa é a batalha do poder. É quando a química diminui e tu começas a ver o teu parceiro como ele realmente é. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. É aqui que os padrões disfuncionais emergem e ambos tentam inconscientemente fazer com que o outro cure as suas feridas de infância. Vemos no parceiro, na parceira, alguém que nos vai preencher os nossos vazios. A maioria dos relacionamentos fica preso nesta fase e oscila entre conflitos, reconciliações, sem nunca evoluir, sem nunca dar um passo mais consciente. E essa consciência chega com a terceira etapa, aquela que chamamos o amor consciente, onde ambos os parceiros reconhecem os seus próprios padrões, assumem responsabilidade pelo seu crescimento emocional e veem o outro como um ser humano separado, não como uma extensão de si mesmos. Ou pior ainda, como uma fonte de validação. É um amor baseado na escolha consciente, não na necessidade desesperada. É como quando vamos jantar. Nós estamos juntos, mas a comer em pratos separados. Amor é dar espaço para crescer, confiar e deixar ser.
Agora que tivemos 2 episódios inteiros a falar-te de amor, vamos passar às ditas ferramentas para navegar neste território. No último episódio falei-te de mapeamento de gatilhos, falei-te da comunicação não violenta adaptada e até mencionei ali um pouco a reparentalização consciente. Lembras-te? Vamos ser realistas. Conhecer todas estas ferramentas é uma coisa, aplicá-las consistentemente é outra completamente diferente. É como saberes que deves fazer exercício todos os dias. O conhecimento não te torna automaticamente em forma. É a prática consistente que transforma. E em alguns casos, de facto, temos que admitir, é necessária a ajuda profissional. Então, ao longo destes episódios, como é que, com tudo o que ouviste, tu podes passar da teoria à prática? Como transformas algumas destas ferramentas que eu te trouxe à luz em mudanças reais na forma como tu amas, na forma como tu és amado? Vou guiar-te através de um processo de metamorfose, não como uma borboleta que emerge magicamente de um casulo, mas como um ser humano que conscientemente e com esforço reconstrói os seus padrões relacionais. O primeiro passo é o mais difícil, mas é também o mais crucial. Tens de estar disposto a sentir o desconforto de te conheceres. Não há transformação sem desconforto. Sentado num sofá, não vais a lado nenhum. Os teus padrões relacionais, quando estão disfuncionais, foram criados precisamente para te proteger de sentimentos insuportáveis na infância. Agora, como adulto, tens de estar disposto a sentir o que antes era insuportável, até porque já devias ser capaz de os enfrentar. Recordo-me de ter tido um paciente, um executivo de topo, vamos chamar-lhe Carlos, que estava habituado a controlar tudo à volta dele. Nos relacionamentos, esse controle manifestava-se com um ciúme obsessivo, com uma necessidade de saber onde a parceira estava a cada momento. Quando começamos a trabalhar nos seus gatilhos, descobrimos que, como criança, tinha vivido num ambiente caótico com pais completamente imprevisíveis. O controlo era a sua forma de nunca mais se sentir impotente. A verdadeira mudança começou quando ele se permitiu sentir essa impotência original. Não apenas falar sobre essa impotência, mas senti-la plenamente no corpo. Certamente foi um momento agonizante. Recordo-me dele ter chorado como já não chorava há décadas. Mas do outro lado dessa experiência, algo mudou. Algo mudou fundamentalmente. O seu apego ao controlo diminuiu, não porque ele decidiu intelectualmente mudar, mas porque já não precisava dessa defesa, porque a consciência o libertou de algo que ele não sabia que tinha. Ele tinha finalmente processado a emoção original que o controlo estava a tentar evitar. E este, ouvintes de Quem Cala Consente, é o paradoxo da cura emocional. Tu tens de estar disposto a sentir a dor que tu passaste a vida toda a evitar. Não há atalhos. E depois tens o segundo passo essencial ao enfrentamento deste desconforto, que é praticares a presença radical nos teus relacionamentos atuais. Isto significa estares completamente presente com o que está a acontecer, sem te esconderes atrás de máscaras, sem recorreres a mecanismos de defesa habituais, sem tentares manipular o resultado. Na prática, isto significa que quando te sentires ativado, quando aquela sensação familiar de rejeição, ou de abandono, ou de necessidade de validação, ou de inadequação surgir, não faças o que normalmente farias. Não ataques. Não reajas. Não te retraias. Não te ponhas a beber álcool. Não trabalhes até tarde para te esconder. Não procures validação noutras pessoas. Em vez disso, fica presente com o desconforto. Percebe porque é que ele existe. Pergunta-te de onde é que ele vem. E será que ainda faz sentido? E depois diz ao teu parceiro, de forma assertiva, comunicando aquilo que tu sentes. Podes dizer algo como: estou a sentir-me ativado agora, preciso de um momento para me regular. Respira profundamente, de forma consciente. Identifica onde no teu corpo estás a sentir a emoção. Permite a ti mesmo estar presente em ti, sem julgamento. E depois, quando estiveres mais regulado, comunica a partir desse lugar de presença, não um lugar de reatividade. Isto é incrivelmente difícil,
Vai lutar contra décadas da tua vida de programação neurológica que tiveste. Mas cada vez que o fazes, estás literalmente a criar novas vias neurais. Estás a ensinar o teu cérebro que podes sentir esse desconforto, que não vais morrer por causa disso, que não vais perder-te. E assim, não vais precisar de recorrer constantemente aos velhos padrões de ação. E por fim, podemos chamar ao terceiro passo uma redefinição de fronteiras. A maioria das pessoas pensa em fronteiras como muros, algo que se mantém para se proteger dos outros. Mas as fronteiras saudáveis são mais como membranas semipermeáveis, são flexíveis, responsivas, permitindo o que nutre e mantendo fora o que prejudica. Se tu cresceste num ambiente onde as tuas fronteiras foram consistentemente violadas, onde os teus sentimentos foram invalidados, onde o teu espaço foi invadido, onde as tuas necessidades foram ignoradas, provavelmente tu tens fronteiras disfuncionais. Ou são rígidas demais e não deixas ninguém entrar, ou são praticamente inexistentes e deixas qualquer um fazer o que quiser. Redefinir fronteiras significa aprender a dizer não, quando antes dirias sim, por medo do abandono, por medo da rejeição. Significa aprender a dizer sim, quando antes dirias não, por medo de intimidade, por medo de dependência. Significa reconhecer que és responsável pelos teus sentimentos e o teu parceiro pelos sentimentos dele. Partilhamos a vida, mas respeitamos cada jornada. Cantamos a mesma melodia, com vozes únicas não forçadas. Duas estrelas no céu, brilham juntas mas independentes. É assim que o amor permanece. Amor é dar espaço para crescer, confiar e deixar ser. Juntos mas livres para florescer. Assim o amor pode acontecer. Recordo-me de outra paciente, uma professora que tinha dificuldade em expressar as suas necessidades no relacionamento. Quando o namorado fazia algo que a magoava, ela sorria, dizia que estava tudo bem e depois, passado semanas, explodia por algo aparentemente trivial. Cresceu numa família onde expressar necessidades era visto como egoísmo, onde ela era elogiada por ser fácil e não dar trabalho. Através desta redefinição de fronteiras, ela aprendeu que expressar necessidades não é egoísmo, é autenticidade. Aprendeu que dizer quando fazes X sinto-me Y não é um ataque, é intimidade a duas pessoas. E mais importante ainda, aprendeu que um parceiro que responde com defensividade ou raiva, quando ela expressa uma necessidade, está a revelar as suas próprias limitações, não as dela. O quarto e último passo é aquele que eu chamo de escolha consciente. E voltamos sempre à mesma palavra, consciência. A maioria dos relacionamentos não são escolhidos, são compulsões neurológicas, recordas-te? Sentes aquela química intensa, aquela atração irresistível e chamas a isso escolha, quando na realidade é o teu cérebro a reconhecer um padrão familiar. A escolha consciente só é possível quando fizeste o trabalho interno necessário para não seres dominado pelos teus padrões. É quando podes olhar para um potencial parceiro e perguntar: esta pessoa contribui para o meu crescimento, para o meu bem-estar? Consigo ser autêntico com esta pessoa? Esta relação reflete os meus valores mais profundos ou apenas os meus padrões mais antigos? Isto não significa escolher com a cabeça em vez do coração. Significa integrar a cabeça e o coração em ti mesmo. Permitir-te sentir a atração, a química, a paixão. Mas também avaliar conscientemente se essa pessoa, essa relação serve o teu bem-estar mais elevado, te traz leveza, te traz segurança e te evita cair nos padrões do costume. Este, de facto, ouvintes quem cala consente, é o caminho da metamorfose do amor. Estar disposto a sentir desconforto, praticar a presença radical, redefinir fronteiras e fazer escolhas conscientes. E não é um caminho linear. Não te posso dar isto num workbook, numa checklist para tu ires fazendo o teu visto e dizer:
está feito. Haverá recaídas, momentos em que os velhos padrões ressurgem com uma força inabalável. Haverá momentos em que tudo é mais simples, tudo flui com leveza. Mas cada vez que tu reconheceres um padrão, cada vez que tu escolheres responder de forma diferente, estás a fortalecer novas vias neurais e a enfraquecer as antigas. E um dia, quase sem perceberes como, descobrirás que já não és a mesma pessoa, que já não tens uma dependência pelo teu passado, que já não te sentes irresistivelmente atraído pelos mesmos tipos de parceiros disfuncionais. Vais então perceber que já não reages da mesma forma aos mesmos gatilhos, que és capaz de intimidade sem fusão, de autonomia sem isolamento, de vulnerabilidade sem medo. Isto, ouvintes do Quem Cala Consente, é a metamorfose. Isto é perceber de amor. Cada etapa ensina. Cada passo transforma. O amor é tua escola. Percebes de amor. Em que etapa estás? A loucura do amor é sabedoria demais. Não é um processo rápido, não é um processo fácil, mas é possível. E do outro lado está um tipo de amor que poucos experimentam, um amor que não é baseado na necessidade desesperada ou na química viciante, mas na escolha consciente, na presença autêntica e no crescimento mútuo. Este é o amor que tu mereces. Este é o amor que é possível. Este é o amor que, com trabalho, com coragem, com disponibilidade, tu podes criar na tua vida. Então, queres saber a diferença entre quem vive preso em relacionamentos que são autênticas montanhas russas emocionais e quem constrói conexões profundas e nutritivas? Não é sorte, não é destino. São ferramentas e métodos que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Neste caso, que estás a aprender no Quem Cala Consente. Ferramentas específicas que te permitem desativar as minas emocionais plantadas na tua infância. E não é só na tua. Também foi na minha e foi na de toda a gente que está ao teu lado. Imagina que o teu cérebro é um campo minado. Cada mina é um gatilho instalado durante os teus primeiros anos de vida. Quando o teu parceiro pisa uma dessas minas, talvez demorando a responder a uma mensagem, talvez dando atenção a outra pessoa ou talvez simplesmente precisando do seu espaço, bum! Explodes numa reação emocional que parece completamente desproporcional ao momento presente. É aqui que vai entrar o que falamos no último episódio, o mapeamento de gatilhos, uma ferramenta que vai ser o teu detector de minas pessoal. Pergunta-te, que idade tenho eu agora? Estou-me a comportar como um adulto ou a reagir como uma criança ferida dentro de mim? Depois recorda a segunda ferramenta, a tal comunicação não violenta adaptada que te falei no último episódio. Que será como desativares essa mina sem que ela vá explodir? Em vez de atacares com "tu nunca queres passar tempo comigo", que só vai ativar as defesas do teu parceiro, aprende a dizer: "Então, quando fazemos planos para fazer alguma coisa juntos, sinto-me tão valorizado quando isso acontece." Esta forma de comunicar pode parecer esquisita, mas tens que a adaptar à tua vida, porque é uma forma de comunicar revolucionária, porque quebra o ciclo de ataque e defesa típico da segunda etapa do amor, das batalhas. A terceira, a mais profunda ferramenta, é a reparentalização consciente. E essa terceira ferramenta que te falei no último episódio, eu vou guardar numa caixinha para fazer um episódio inteiro só sobre isso. Em suma, o que tu ouviste hoje não é autoajuda superficial, é neuroplasticidade aplicada. Cada vez que respondes às tuas próprias necessidades emocionais de forma saudável, estás literalmente a reconfigurar os circuitos neurais que foram estabelecidos na tua infância. Amor é dar espaço para crescer. Para crescer é confiar e deixar ser.
Juntos mais livres para florescer. Assim o amor pode acontecer. O amor é uma dança eterna entre a união e a liberdade. Amor é dar espaço para crescer. É confiar e deixar ser. Juntos mais livres para florescer. Assim o amor pode acontecer. Chegamos ao fim desta viagem de 3 episódios pelos labirintos do amor. Começamos por desmontar os mitos que nos mantêm presos a ciclos de relacionamentos disfuncionais. Vimos a química maluca e avassaladora, reconhecemos padrões, compreendemos que a maioria dos relacionamentos fica presa numa batalha de poder e hoje continuamos a armar-nos com ferramentas concretas para quebrar estes ciclos. Mapeamos gatilhos, percebemos que a comunicação não violenta é a melhor, traçamos um caminho para a metamorfose. Vimos que o caminho não era fácil, vai contra décadas de programação neurológica. Mas do outro lado deste trabalho está um tipo de amor que poucos experimentam. Um amor que não te destrói, mas que te eleva. Numa sociedade em que 80% dos casos de depressão estão ligados ao stress emocional, onde normalizamos relacionamentos que mais parecem campos de batalha do que fontes de alegria, este trabalho não é apenas pessoal. Este é um trabalho revolucionário na tua vida e na vida de todas as pessoas à tua volta. Cada vez que tu quebrares um padrão disfuncional, cada vez que escolhes responder em vez de reagir, cada vez que ofereces amor consciente em vez de dependência emocional, estás não só a mudar a tua vida, mas o tecido social à tua volta. Estás a criar a possibilidade de um novo tipo de relacionamento, não apenas para ti, mas para todos os que te rodeiam. Com isto, estás não só a fazer um plano para tu viveres em pleno, como estás a criar as condições para que muitos outros o façam também. Respirei fundo agora, porque falei-te de amor. Se ouviste até aqui, é porque não és indiferente a isso e mereces amor. Senão, já te tinhas retraído à concha inconsciente. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se esta jornada foi importante para ti, sê-lo há certamente para outras pessoas. Por isso, partilha, subscreve. Se te interessam este assunto e muitos outros, podes agradecer-me contactando comigo. Ou se por outro lado precisares de auxílio, se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, com o seu. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.